Muito bom dia para você, Fio. Pergunta aqui, número 1, né? Petrobras e Banco do Brasil subindo agora neste momento, né? Duas estatais aí que estão sempre, né, no centro das atenções, de olho sempre ali dos investidores. Queria entender a sua visão. O que está fazendo o preço aí? O que está fazendo aí Petrobras e Banco do Brasil subirem hoje? Assim, Petrobras a gente tem uma movimentação específica, né? Primeiro que a gente está aí com o Ibov subindo 0,34 e uma Petrobras também subindo alguma coisa que não está muito longe disso, né? 0,80, o dobro, mas ainda menos de 1%, né? Então não é um movimento assim que a gente possa, né? Mas a gente tem um movimento de petróleo muito importante ao longo desse mês de janeiro, né? O petróleo começou a abrir janeiro aí com o Brent lá na casa dos $75, agora já está 88, 89, então empresas petrolíferas aí que a gente vê na Bolsa, a gente está com o PetroRio subindo 10%, acumulando 10% de alta ao longo desse mês, né? 3R Petróleo acumulando 25%, Enalta acumulando 13%. Então, o setor como um todo está subindo, respondendo a esse Brent que está com uma trajetória ascendente aí bem importante, né? Agora, a gente não teve nenhuma notícia muito expressiva, né, em relação a estatais em geral, ao governo federal, a estratégia do governo federal em relação às estatais. Então, a gente está com um dia aí de desempenho misto, né? Mas uma alta até bastante consolidada aí em relação aos principais setores da Bolsa. E Petrobras e BB vem acompanhando o resto do mercado, né? A gente está com principais bancos também subindo até mais do que o Banco do Brasil, né? Bradesco, Itaú subindo aí na casa de 1%, e principais empresas de petróleo também, né? Não, as empresas de petróleo hoje ainda estão caindo nesse momento, mas não vejo nada que seja assim muito expressivo para explicar essa alta aí, não. Exatamente, até porque ontem, né, Fio? Ontem a gente viu exatamente um movimento contrário em relação a Banco do Brasil, né? A gente viu aí Banco do Brasil que caiu por conta das declarações do Fernando Haddad, né? As declarações vindas lá da Argentina. O Haddad que divulgou aquela proposta de financiamento de exportações aí, abrindo uma carta de crédito garantida pelo Banco do Brasil. A gente viu uma queda ali, uma grande preocupação, apesar do ministro, né, trazer ali um ponto que isso não traria riscos para o banco. A gente viu uma movimentação contrária, por isso que eu trouxe aí justo essa pergunta de cara, né? O que estaria mudando a visão do investidor hoje para essa subida de Banco do Brasil? O desempenho que a gente está vendo hoje é bem suave até, né? Não reflete nenhuma mudança muito drástica em relação à perspectiva aí para a empresa, né? E o que a gente está vendo não estamos vendo aí novidades. Teve muitos ruídos aí em relação à moeda argentina, né? O governo federal fazendo algumas declarações bem pesadas, colocando um grupo de estudos ali. E acho que a dominância aí que a gente tem visto acerca do governo federal é mesmo questão macroeconômica, né? Deixa eu ir com a Débora, Fio, que ela já está aqui também com o mapa aqui aberto. Tem mais perguntas também para o Fio. Fala, Débora. Fio, ainda nessa questão, agora mais trazendo um cenário estatal, né? A gente tinha mostrado agora há pouco, até mostrei, estou com um gráfico aqui aberto ainda de Banco do Brasil. Meados de dezembro para cá, a gente vê aqui que Banco do Brasil só tem realmente, né, ganhado valor, teve aí um bom upside, saiu da casa dos 30 para os R$ 40 agora. Então, meu primeiro questionamento, aliás, Banco do Brasil não é o único, é Petrobras também aí agora nessa preferência dos investidores. E aí meu questionamento contigo primeiro é justamente esse. O que está agora no radar dos investidores para que eles tenham esse olhar, essa preferência por estatais no mês passado para cá, que a gente está vendo essa tendência de alta aí para determinadas estatais na tua visão? Você conseguiu perceber esse radarzinho ligado ali para essas estatais? Bem, a gente teve um fim do news flow negativo, pelo menos, né, em relação a essas empresas especificamente. A gente teve aí a nomeação de novos presidentes, João Paulo Prat, que é um executivo competente, né, de petróleo, já a presidente aí do BB com um track record razoável, né, mesmo sendo uma profissional bem mais júnior do que o esperado para o cargo. Então, não tivemos notícias negativas e os papéis ambos vinham aí numa trajetória muito descendente, né, numa queda muito descendente. Então, a gente vê o movimento como sendo mais tático, né, mais temporário aí, uma resposta ao que a gente observou ao longo dos últimos meses mesmo, desde outubro, se você quiser acontecer, desde outubro para o início desse mês, a gente teve uma queda de 31% na Petrobras, né? Então, desde o desfecho aí das eleições até o início de janeiro.
Então, ainda está longe de atingir a máxima que a gente viu ali no mês de outubro, né, que foi na PN, a gente está falando de R$33 por ação, então hoje a gente está na casa de 26,70, 27, e no BB é a mesma tendência, né? Então, como esses papéis já vêm de uma queda muito acentuada, né, BB que desde o desfecho das eleições aí até o início de janeiro acumula 23% de queda, o BB já está mais próximo da máxima aqui histórica, né? E vem negociando aí com resultado bom, perspectiva, né, do quarto trimestre é de resultado bom para o Banco do Brasil, afinal de contas, né, a gente essas mudanças que a gente tem a perspectiva de que aconteçam nos estatais federais, que vêm sendo ventiladas aí pelo governo federal, não devem impactar já o resultado desse trimestre ou do próximo, né? Então são mudanças aí com a perspectiva mais de longo prazo e acredito que seja um movimento técnico aí, tático, de correção em relação a uma queda muito expressiva que a gente teve nos últimos meses. Phil, bom dia, Felipe falando aqui. Queria tocar um pouco no assunto de Americanas, né? Porque depois de cair mais de 90%, hoje a empresa está subindo aí cerca de 6%. Claro, é uma gota ali no oceano, mas eu queria falar especificamente contigo sobre toda essa incerteza que a Americanas tem colocado aí no mercado, inclusive nas varejistas. Hoje saiu a notícia de que 2 bancos, né, o Safra e o Santander, estão pedindo suspensão ou anulação da recuperação judicial, porque tem alguns pontos ali que não se encaixavam, né? É uma recuperação judicial pedida num período anterior à divulgação do rombo. Tem também algumas questões que não foram propriamente divulgadas ali, né, sobre essa recuperação judicial. Precisava ter divulgação de 3 balanços, isso não foi feito. Enfim, o case Americanas, olhando agora, depois de tudo que aconteceu, é um case mais complicado para o investidor ficar de olho, é um case que, de repente, é uma recomendação, fica de fora, não olha para isso, para tentar pegar uma subida igual a gente viu hoje, por exemplo. É um case que inspira cuidados de quem tá olhando para isso? Felipe, com certeza. Hoje a gente, né, vamos tomar como inspiração aí o último case de recuperação judicial de um tamanho desse tamanho todo, né, que foi o da Oi, né? A gente vê o desempenho do papel da Oi aí ao longo dos últimos anos, muito em função de noticiário, né, com volatilidade muito grande, então períodos aí de declínio gradual até uma alta muito expressiva num determinado dia por causa de uma determinada notícia. Então, tudo muito judicializado, né, dependendo aí de decisão de juiz, dependendo de desfecho de venda de ativos. A Americanas tem um problema, né, que ela ainda não tem um plano, então tem o pedido aí da recuperação judicial, mas ainda não está claro exatamente como é que a Americanas vai fazer para retornar para a lucratividade, porque o que está sendo colocado ao longo dessa crise toda é justamente o modelo de negócios americanos, porque se você tem esse rombo de 20 bi hoje, isso é o resultado de prejuízos que não foram contabilizados no balanço da Americanas ao longo de muito tempo, né, de muitos anos. Então, conforme a conta fornecedores foi tendo o seu passivo aumentado gradualmente, isso deveria ter sido colocado em despesa financeira e isso põe em xeque o resultado de todos os últimos anos da Americanas. Então, é uma questão de questionamento do modelo de negócio. Mesmo que a Americanas, vamos supor que a Americanas quite todas as suas dívidas hoje, será que ela vai continuar dando todos os prejuízos que ela era suposto ter dado nos prejuízos nos anos anteriores e não aconteceu, né, não refletiu no balanço? Então, é uma questão muito, muito importante para ser elucidada. Agora, em relação à volatilidade do mercado, né, é uma volatilidade positiva, porque, assim, a perspectiva de uma Americanas mais enfraquecida, que é um mercado muito competitivo, né? A gente tem aqui no Brasil um mercado online dominado por 4 players. Lá nos Estados Unidos, a Amazon sozinha tem mais de 50% do comércio online. Então, aqui é muito menos consolidado e tem uma competição muito mais ferrenha. Então, quando você reduz a competitividade, você abre espaço para todas as outras ganharem share. E é o que a gente está vendo, a perspectiva disso acontecer sendo antecipada nos preços das ações, né? Tanto de Via, quanto de Magalu, quanto de Meli, Mercado Livre.
Então, a perspectiva é de volatilidade, mas é uma tendência para cima, né? Estamos vendo aí, só nesse mês de janeiro, o Mercado Livre acumular 22% de alta. Estamos vendo o Magalu acumular 50% de alta, então uma alta muito expressiva. A gente, inclusive, colocou o Magalu há 2 semanas atrás na nossa carteira de semanal e está acumulando um super retorno para o investidor. E Via também, né, com retorno positivo, menos expressivo aí na casa dos 3% de alta, mas muito expressivo, né, em especial desde o anúncio do evento. Então, é uma situação bastante complicada, né, exatamente pelo modelo de negócio da Americanas ser colocado em xeque. A gente não tem uma clareza em relação à continuidade do negócio, né, é muito provável que ele continue, mas sem dúvida não exatamente como ele está hoje. É um negócio difícil de fazer recuperação judicial, porque, diferente da Oi, não tem diversas partes que possam ser separadas e vendidas, né? Então, dentro do modelo de negócio das Americanas, você tem Americanas como uma unidade coesa, e poucos segmentos aí, por exemplo, o Hortifruti é uma unidade que poderia vender, que é uma unidade razoavelmente separada, com um operacional separado, mas não tem um ticket que seja relevante para o contexto desse endividamento. A outra empresa que também seria facilmente separável seria a Vem Conveniência, né, que está junto com a Vibra. Inclusive, a Vibra já veio hoje pedindo uma separação, né, uma diluição, aí, uma exclusão da Americanas como parceira nessa iniciativa. Então, já não temos mais iniciativa para ser vendido, muito provavelmente, né? Então, é uma recuperação judicial mais complicada do ponto de vista que você tem menos saída ali, menos subterfúgio de venda de ativos. É um business que vai ter que se provar lucrativo mesmo, então um plano para retornar à lucratividade. Com isso, você reduz a competitividade do business como um todo no Brasil e abre espaço para ganho de share aí. Exatamente como a gente viu ao longo dos anos de 2015, 2016, com a Magalu ganhando muito share da Via Varejo, né, que na altura ali estava com uma performance operacional bastante deteriorada. É o que a gente espera ver ao longo desses próximos trimestres aí, ao longo dos próximos 2 anos. Ô Phil, ainda nesse sentido, saiu até uma notícia agora há pouco, né, que aquela agência de classificação de risco Fitch diz que o fato de rebaixar, né, a nota, a classificação da Americanas não necessariamente vai fazer com que isso aconteça no setor como um todo. E a CVM falou que está investigando, abriu procedimento para apurar se outras empresas do varejo também têm toda essa situação em relação ao risco sacado. Na questão, sobre essa questão efetivamente, né, especificamente, como que você vê, né, o comportamento das outras empresas, né? A gente já viu Via, Magalu vindo a público falar que está tudo certo no balanço deles, eles não têm nenhum tipo de maquiagem ali na questão do risco sacado. Esse pode ser um problema para o setor, para outras empresas? Como que você está avaliando isso na parte, obviamente, da análise, né? De olhar para o balanço da empresa e procurar algum tipo de irregularidade ou de distorção nesse sentido? Olha, pode sim ser um problema para outras empresas, né? Então, o fato da CVM estar investigando, o CVM não está fazendo menos do que o trabalho da própria CVM, que é investigar, né? Então, mediante um evento desse que é dessa relevância, eu esperaria mesmo que a CVM fosse investigar outras varejistas para ver se você tem esse tipo de jogada contábil, mas o fato é que a gente teve, como você mesmo disse, né? Tivemos aí as próprias empresas vindo a público e se comunicando, se pronunciando em relação aos números que elas publicam e a contabilização da despesa financeira adequada dentro do contexto da DRE, né? E a nossa opinião aqui é que a gente vê uma conta fornecedores maior proporcionalmente à receita e ao GMV dessas empresas, maior do que a Americanas era, né? E me parece não estar subdimensionada, assim, a impressão que a gente tem quando olha para o balanço é que essa questão não existe, mas também, quando a gente olhava para o balanço da Americanas, não ficava claro que existia antes. Então, fica muito difícil de você identificar esse tipo de evento, né? Evento que tem aí uma característica difícil de ser identificado. Mas a gente acredita que, especialmente, a gente tem a questão da governança sendo muito importante, né? Porque você tem aí o maior grupo, o homem mais rico do Brasil, sendo o homem que está por trás dessa questão da Americanas, que é uma empresa que, né, se mostrou
aí com falhas graves na controladoria. Então, se esse é um empresário que acabou fazendo isso, por que os outros não fariam, né? Os outros que têm um goodwill menor, né? Mas eu pessoalmente acredito muito na governança da Magalu, né? Por ser uma empresa familiar, a gente tem empresa familiar com a Luísa Trajano sendo uma figura aí bastante respeitada no contexto do Brasil, no contexto do varejo brasileiro. Então, vemos isso como um ponto importante, né? E na Via, a gente vê uma mudança de gestão que aconteceu aí ao longo de 2019, foram trazidos executivos muito importantes, né? A diretora jurídica, né, e o Cassierra entrou vindo de fora, né, vindo da Magalu mesmo, então a mudança nesse quadro que aconteceu de 2019, a gente já viu diversos não recorrentes sendo colocados ao longo desse período, então a gente acredita que o que tinha de esqueleto no armário de muito expressivo já foi colocado nos números. É a impressão que a gente tem quando a gente olha o número da Via, né? Então, esses dois são muito importantes e a Mercado Livre, né? Comentando aqui das empresas abertas em bolsa, né? Que são as mais relevantes aqui para o nosso público. O Mercado Livre é uma empresa que não tem estoque, né? O Mercado Livre é simplesmente um marketplace, então não tem conta fornecedores relevante para ser considerada. Então, aí o questionamento fica inócuo, né? O Mercado Livre é uma empresa muito mais de tecnologia aí, sem o carrego de estoque no balanço, então não teria mesmo a questão do fornecedor para ser observada. Então a gente vê aí uma perspectiva de menos probabilidade de se encontrar esse tipo de jogada, pelo menos na conta fornecedores, né, dentro do contexto dessas três empresas. Bom dia, Phil. Alex aqui, tudo bom? Phil, a minha pergunta eu queria direcionar mais a parte de agro, né? A gente tem visto nas últimas semanas o seu site já revisando para cima, né? Cases como, por exemplo, a SLC. E a gente tem um cenário aqui, né, de safra que pode ser muito forte, né? 2022, 2023, e também, né, preços fertilizantes caindo. A gente tem uma combinação de fatores, né, muito forte para essas companhias. Dentro aí da sua cobertura de análise, o que você enxerga que seria top pick, que realmente pode trazer como ponto de flexão para essa safra agora que nós não vimos aí nas últimas safras? Realmente, a gente viu aí nesses últimos dias, né, o Bank of America, o JP, revisando a SLC para cima, colocando aí recomendação de compra. Aqui na nossa perspectiva, a gente está super otimista, né, com o setor agro como um todo, especialmente por a questão de fertilizante é uma questão importante, mas também pelo cuja oportunidade de dinheiro, né? A gente está vendo muita incerteza aí no cenário macro Brasil e essas empresas têm o seu preço de produto todo ancorado em mercado externo, né? Então, seja grãos, quanto proteínas, a dinâmica econômica brasileira não é um fator tão relevante assim no contexto da lucratividade dessas empresas, talvez até melhore um pouco, né, por questão de custo de produção. Então, a gente vê com muito bons olhos. A gente gosta da SLC, sim. Nossa preferida aqui, a gente acompanha muito de perto o setor de proteínas, né, e a gente gosta muito de Minerva. Então, Minerva, dentro das proteínas ali, é uma empresa que a gente vê como muito bem tocada, né. Então, a questão do tipo das proteínas é um business difícil de operar, é um business mais complicado, porque você tem aí ciclos muito oscilantes, e a gente gosta muito de Minerva porque é uma empresa tocada de uma forma mais conservadora, sem grandes M&As, com uma família bastante conservadora ali, sem alavancagem, com um quadro societário interessante. A gente está com Minerva aí ao longo do último ano, né? Praticamente não tiramos Minerva da carteira de dividendos ao longo desse período e deu um resultado bastante interessante, né? Minerva, que é uma empresa que está ali nos últimos 12 meses com um dividend yield próximo de 10%, dividend yield muito bom, muito grande. E a gente vê uma estratégia muito boa aí do ponto de vista de diversificação de produção nas principais jurisdições aí da América Latina, então com uma descrição bastante grande para você fazer um matching ali de onde sai a proteína, para onde vai, né, para o mercado exportador. A Minerva, que é uma grande exportadora aí, todos desse setor são exportadores e não tem exposição ao mercado americano, que está passando por um ciclo de baixo bastante expressivo. Então, dentro do agro, Minerva com certeza é um player que a gente gosta muito e estamos com eles nas nossas principais carteiras recomendadas aí. Legal, Phil. Duas perguntas aqui. Primeiro, só para terminar a parte de agro, um papel que muita gente me pergunta é Kepler, né? Porque a gente vai ter ao longo dos últimos 20 anos, né, a safra de verão mais forte aqui no Brasil, que evidencia cada vez mais o déficit, né, de silos, né, que é essa tese de Kepler. A gente tem visto que Kepler tem subido muito, né, nos últimos meses. Essa é a grande pergunta que os investidores fazem. Será que faz sentido entrar? E que a gente vê das gestoras, né, as grandes gestores que acompanham, né, a própria Trígono também tem aumentado a posição. Qual que é a sua cabeça em relação a Kepler, nessa tese em si, específica, se você gosta?
E depois eu vou fazer a perguntas não saindo de commodities, mas indo para petróleo. Essa é uma empresa que passou por dificuldade financeira importante aí ao longo dos últimos anos, né? A gente não vê muito de perto não, a Kepler, exatamente por ter uma capitalização de mercado mais reduzida, não, até que 2 bi não é tão reduzida, né? Mas a gente vê uma dinâmica de ação ainda com pouca liquidez na Kepler Weber, mas realmente a lógica está totalmente correta e faz sentido, né? Porque a gente está passando por um momento de crescimento do agro muito forte, né? E a Kepler Weber se encaixa de uma forma bastante interessante aí nesse contexto como prestadora de serviço aí e fornecedora de insumos muito importantes para esse setor. Então, do ponto de vista operacional aí, estratégico do contexto macroeconômico, seria super positivo, faria todo sentido do mundo fazer essa aposta em Kepler Weber. Legal, Phil. Agora minha pergunta sobre petróleo, eu queria focar aqui nas juniors. Nós temos aqui Recôncavo, né? Você estava falando também de Enalta mais cedo ali e outras companhias como Prio. Indo para Prio e 3R, tá? As duas companhias que até mesmo eu aqui enxergo mais de perto, né? A gente tem ali, por exemplo, a Enalta, tem a questão do sistema definitivo, aí a questão do trigger da Prio, que eu queria perguntar para você, em relação do Parque das Conchas, né? Que Shell disse que não vai vender, as notícias que saíram aí à tona. Ou seja, ainda tem a sua preferência como analista ainda continua tendo um viés mais ali em relação a Prio, como outros analistas de petróleo, colocando o Prio como evidência, ou depois dessa notícia tirando um pouco de fatura ali em relação a inorgânico, né, crescimento de aquisições, já que Petrobras pode mostrar que não vai vender os campos maduros e pode trazer até mesmo 3R ali, como você falou, né? Ou seja, você falou das variações, né? 3R subindo mais do que PetroRio, podia ter uma visão ali que, por exemplo, Potiguar e outros campos podiam performar mais em relação a... falando de variação, né? De potencial em relação, não dos cases, mas em potencial, né? O que você acredita que possa ter mais potencial em relação às últimas notícias publicadas? Alex, esse setor todo de petróleo privado aqui no Brasil, né, de extração e produção de combustíveis maduros, é um setor novo, bem novo, né? A Petrobras sempre foi a dominante absoluta aí do mercado e ao longo desses últimos 4 anos o governo Bolsonaro fez esse downsizing e que se provou muito adequado, né? A gente viu aí a PetroRio despontando como líder a PetroRio que agora se chama Prio, né, despontando como líder desse mercado, e a PetroRio tem esse goodwill, né, tem essa vantagem que as outras não têm, que é a primeira entrante, a mais consolidada, é aquela que se mostra aí com os números mais interessantes, estratégia é a que tem a capacidade financeira de pegar as maiores oportunidades. Então, assim, num evento que ela não consiga fazer uma aquisição, ela pode vir a procurar outra, assim, e quando você fala de desinvestimento da Petrobras, muitas dessas aquisições, né, muito desse crescimento orgânico não foi feito mediante venda de um campo da Petrobras. Por exemplo, esse mesmo que a gente está falando foi uma oportunidade fornecida pela Shell, que depois deu para trás, né? Mas, enfim, tem outras empresas aí de petróleo operantes no contexto brasileiro que têm se desfeito de campos, então a gente acredita que oportunidades de investimento brownfield, né, de investimento de compra de ativos não faltarão. Esse setor, como você mesmo disse, é um setor natural de brownfield, né, de compra de ativos de terceiros, crescimento inorgânico. Não temos aí exploração feita por parte dessas empresas, né, exploração que foi tentada como OGX, como HRT, não deu certo aqui no Brasil, então a exploração hoje continua praticamente aí nas mãos da Petrobras, mas a questão da produção que é muito efetiva. Então a gente gosta muito de PetroRio, a gente acha que do ponto de vista estratégico, como papel, assim, a PetroRio, por ser a mais consolidada, por ser que tem mais balanço, por ser que tem os melhores ativos, em comparação com PetroRecôncavo e 3R, né, é a preferida. A gente acredita que a PetroRio tem que ter um prêmio mesmo, né? Ela tem que operar no múltiplo mais alto, exatamente por causa desses fatores e exatamente pela questão da volatilidade de curto prazo. A gente tem a pessoa física com uma questão emocional muito importante, né, de intolerância e volatilidade. A gente gosta mais de PetroRio, a gente recomenda mais a PetroRio mesmo para investimento da pessoa física em geral. É uma empresa mais consolidada e acho que todas têm oportunidade de crescimento. Pelo balanço e robustez aí da PetroRio, ela consegue se beneficiar de compras de maior porte, né, e, portanto, com um mercado menor aí. Então, a gente gosta mais de PetroRio mesmo operando no múltiplo mais alto. Certo.
Obrigada, Fio. Estou aqui só para a gente encerrar. Queria que você deixasse suas considerações finais, principalmente para o pessoal que está aqui acompanhando, né, de olho em todos esses pontos importantes que a gente levantou aqui, claro, na nossa conversa, mas a gente ainda tem outras questões ainda internas, macro, que fazem muito preço aí nos papéis. Queria que você deixasse sua consideração final. Exatamente, né? A gente está num ambiente de bastante volatilidade, uma perspectiva aí de atividade interna que ainda está bastante incerta, né? Muito, como você mencionou mesmo, em função do cenário macro. E a nossa perspectiva aqui é de um momento bom, né, para a gente ficar em commodities, ficar em atividades aí que sejam menos voláteis e que dependam menos de atividade econômica Brasil, pelo menos ao longo aí desses próximos 6 meses. A gente tem empresas que são vinculadas à atividade econômica brasileira com pricing muito deteriorado, né? Então vimos aí Magalu subir 50% ao longo desse mês de janeiro. Então temos muita oportunidade, sim, nesse sentido, mas ainda não vemos alguma coisa que seja um trigger de alta, né? Alguma coisa que venha a puxar o mercado. A gente tem curva de juros abrindo ainda mais, né? Curva de relatório Focus corrigindo para cima. Então a perspectiva de fiscal deteriorado e não espaço para queda de juros, então isso faz um cenário bastante incerto, aí a gente gosta mais de commodities nesse contexto. Tá certo. Grande Fio Soares, obrigada, sempre um prazer falar contigo, Fio. Até a próxima. Prazer, boa tarde aí, bom dia, né? E um excelente dia aí para todo mundo. Tá certo, obrigada, Fio, até mais, valeu. Fio Soares, que é chefe de análise de ações da Orama, sempre aqui também na nossa programação da BMC News. Deixa eu